Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. それで一緒に勉強しましょう。Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Este é o episódio 15 do Tanoshi Nihongo Podcast, um canal feito para podermos estudar juntos o idioma japonês em seu primeiro nível. Se você não nos ouve desde o começo, o que é um absurdo, saiba que usamos o livro Minna no Nihongo para basearmos nossos estudos. Aliás, se você também não conhece esse livro, sugiro ouvir o nosso primeiro episódio, pois falamos tudo sobre ele, bem como de todos os detalhes do nosso canal. Mas falando agora deste episódio especificamente, daremos continuidade ao capítulo 4 do livro, no qual iniciamos a partir do episódio 13. Ou seja, já temos 2 episódios anteriores nos quais estamos estudando este mesmo capítulo. E neste não será diferente, pois há alguns tópicos para vermos. Vale salientar que neste episódio já falamos das horas e dias da semana, o uso da partícula to entre substantivos, as partículas kara e made para indicar o início e o fim de um período de tempo ou limites de lugares, a partícula ni para iniciar o tempo de ação do verbo, e falamos por último do uso dos primeiros verbos de ação. Ou seja, muita coisa que já fiquei cansada só de ouvir. Pois é, foram muitas informações e com muitos detalhes, o que inclusive foi o motivo de dividirmos esse capítulo em mais episódios que o habitual, para não deixar muito cansativo. Na verdade, o conteúdo é fácil. O que o povo se cansa é da sua voz mesmo. Essa voz sintética em que você se esconde por acaso é bem natural, não é? Ok. Tão natural quanto as plásticas faciais que algumas pessoas estão fazendo por aí. Mas é o que tem pra hoje. Enfim, vamos deixar esse papo de doido e iniciar o episódio de hoje, no qual vamos ver um pouco mais sobre os verbos de ação, e por isso mesmo a importância de ter ouvido os 2 últimos episódios. Caso não tenha ouvido, toque em pause, vá até nossos episódios anteriores e ouça. Mas antes de começar, vamos para o vocabulário. Como você bem sabe, antes de iniciarmos as novas palavras, vamos revisar rapidamente os vocabulários já vistos nos últimos episódios. Porque relembrar é viver. Tá filosófica, hein? Mentira. Viver é tomar um pote de sorvete de 2 litros. Deixa pra lá. Ouça as palavras e não se esqueça de repetir em seguida, valendo o aviso que não falaria a tradução delas, pois já vimos no episódio anterior. Caso não se lembre, confere no material de apoio. Então vai logo. Tô indo! Com a primeira palavra do episódio 13. Kino. Kino. Kinyoubi. Kinyoubi. Yasumi. Yasumi. Mokuyoubi. Mokuyoubi. Gozen. Gozen. Gogo. Gogo. Ham. Ham. Suyoubi. Suyoubi. Kayoubi. Kayoubi. Kaigi. Kaigi. Shiken. Shiken. Kyou. Kyou. Doyoubi. Doyoubi.
Nichiyoubi, nichiyoubi. Ima, ima. Ashita, ashita. Em seguida, as palavras vistas no episódio 14. Kaisha, kaisha. Depato, depato. Ban, ban. Nemasu, nemasu. Ginkou, ginkou. Yubinkyoku, yubinkyoku. Konban, konban. Asa, asa. Hiru yasumi, hiru yasumi. Toshokan, toshokan. Maiban, maiban. Hiru, hiru. Okimasu, okimasu. Maiasa, maiasa. Agora vamos às novas palavras. Hatarakimasu, hatarakimasu. É o verbo trabalhar. Benkyou shimasu, benkyou shimasu. É o verbo estudar. E apenas dando um spoiler, pois iremos nos aprofundar mais adiante, este é um verbo montado, pois é a junção de benkyou, que é o substantivo estudo, e shimasu, que é o verbo fazer. Logo, fazer estudo, ou estudar. A próxima palavra, yasumimasu. Yasumimasu. O verbo que significa descansar, folgar ou tirar férias. Com o cuidado que este é o verbo descansar e não o substantivo yasumi, que significa descanso. Em seguida, ototoi. Ototoi, que significa anteontem. Depois, asate. Asate, que é depois de amanhã. E a última palavra de hoje, kessa. Kessa, esta manhã. E mais uma vez aquele reforço. Revise sempre os vocabulários, não apenas isoladamente, mas principalmente dentro de frases, podendo até utilizar aplicativos de memorização espaçada, como o Anki, já apresentado no nosso podcast, que lhe permitirá praticar de modo mais efetivo. Ou mesmo abrindo material de apoio, revendo as palavras e tentando criar novas frases. Afinal, prática dos vocabulários em diferentes situações é um método muito eficaz de memorização. Por isso, nankai mo renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. Seguindo com os assuntos do capítulo 4 do livro Minna no Nihongo, vamos continuar na página 34. Até agora vimos os grupos de frases 1, 2, 3 e 4, e hoje vamos falar dos restantes. Já iniciando no item 5 então, temos uma mescla das gramáticas dos itens 3 e 4, pois aqui veremos frases que utilizam os verbos de ação. Porém, ao invés de usarmos a partícula ni para indicar quando que a ação acontece, veremos um intervalo de tempo dessa ação utilizando as partículas kara e made. Para entender o que estou querendo dizer, vamos ver a primeira frase. Watashi wa 9時から 5時まで働きます。Watashi wa 9時から 5時まで働きます。Traduzindo de forma totalmente literal, temos: quanto a mim, a partir das 9 horas até as 5 horas, trabalho. Dá para entender o sentido da frase, mas fica um pouco estranho, certo? Então vamos adaptar para: eu trabalho das 9 às 5 horas. Mas desmembrando a frase, nós vamos ter watashi wa, ou seja, o pronome eu seguido da partícula wa indicando o assunto da frase. Isto é, será sobre mim o que acontecerá, ou até o pronome eu é quem executará a ação verbal. Em seguida temos 9時から 5時まで. 9時e 5時são respectivamente 9 horas e 5 horas,
conforme já estudamos em outros episódios. E as partículas kara e made têm a função de indicar o intervalo da ação do verbo que vem a seguir, sendo que go de kara é a partir das 9 horas e go de made até as 5 horas. Caso ainda tenha dúvidas sobre o uso dessas duas partículas, ouça novamente o episódio anterior, onde foi bem detalhado. E por último temos a palavra hatarakimasu, verbo de ação inserido sempre por último na frase, e significa trabalhar. Valendo reforçar, toda vez que um verbo está terminando em masu, representa que ele está no tempo verbal presente ou futuro. E para saber qual destes dois tempos a oração está expressando, precisamos entender todo o contexto dessa frase, ou outras palavras dentro dela que podem nos dar essa pista. Neste exemplo, apenas temos que a ação trabalhar, hatarakimasu, acontece no período das 9 às 5 horas, e não temos outra palavra indicando se essa ação já aconteceu ou vai acontecer no futuro. Como, por exemplo, se houvesse a palavra ashita, que significa amanhã, ou raishu, que é a semana que vem, automaticamente já entenderíamos se tratar do futuro, o que não é este caso. Então, podemos presumir que o verbo está no presente. Portanto, traduzimos o verbo hatarakimasu para eu trabalho. Tendo entendido isso, vamos para a segunda frase do grupo. Se tratando da mesma estrutura, veremos o uso dos limites de tempo com as partículas kara e made. Mas dessa vez, ao invés de indicar o horário, serão os dias da semana. Então, watashi wa getsuyobi kara kinyobi made hatarakimasu. Watashi wa getsuyobi kara kinyobi made hatarakimasu. Novamente, numa tradução literal, quanto a mim, de segunda-feira até sexta-feira, trabalho. Ou numa tradução adaptada, eu trabalho de segunda a sexta-feira. A situação aqui é a mesma como eu disse, e apenas nos mostra que as partículas kara e made podem ser usadas tanto com horas quanto com os dias da semana. Porém, destaco, apesar do livro nos apresentar as partículas kara e made sempre juntas na mesma frase, isto não significa que se deva colocá-los apenas juntos. Muito pelo contrário. Você pode usar numa frase apenas um. Claro, a depender do que você deseja falar. Por exemplo, na frase watashi wa kinyobi kara hatarakimasu. Watashi wa kinyobi kara hatarakimasu. Temos como tradução, eu trabalharei a partir de quinta-feira. Observa-se que nessa frase o destaque é apenas o ponto de partida da ação, isto é, a partir de quando ela será executada. Enquanto que na frase watashi wa suyobi made hatarakimasu. Watashi wa suyobi made hatarakimasu. Teremos eu trabalharei até quarta-feira. E, portanto, desta vez, temos o período fim como informação relevante. Novamente, tudo dependerá do contexto. Se você achou que a gente iria para as atividades, errou, pois seguimos com as gramáticas de hoje. Então, permanecemos na mesma página 34. Porém, vamos pular rapidamente o item 6 e vamos primeiro ver o item 7 desta página. Neste item, vamos ver algumas conjugações dos verbos do japonês. Recordando o que eu falei há pouco, os verbos em Nihongo não têm alteração conforme o pronome, mas se alteram conforme outras situações. Por exemplo, a forma afirmativa e negativa. Mas como assim? Nós já vimos anteriormente que quando queremos dizer que algo é alguma coisa, usamos a cópula des. Por exemplo, watashi wa Suzuki desu. Eu sou o Suzuki. Ou seja, a cópula des indica uma frase afirmativa. Por outro lado, para negar, usamos janai desu, ou as suas variações, de wa arimasen, ja arimasen e etc. Então, com o mesmo exemplo, watashi wa Suzuki janai desu. Watashi wa Suzuki janai desu. Eu não sou o Suzuki.
E para os verbos também essas duas formas, afirmativa e negativa. Mas não usamos palavras auxiliares. No caso dos verbos, fazemos a conjugação deles, conforme veremos a seguir. A forma afirmativa de um verbo é como vimos até agora, ou seja, quando o verbo termina com mas, de acordo com a primeira coluna do grupo 7. Nemasu, nemasu. Durmo ou dormirei. Yasumimasu, yasumimasu. Descanso ou descansarei. Ou então, folgo ou folgarei, pois esse verbo tem esses dois significados. E hatarakimasu, hatarakimasu. Trabalho ou trabalharei. Então, note que essa primeira conjugação possui duas características: que o verbo está na forma afirmativa e o seu tempo pode ser tanto presente quanto futuro, a depender do contexto da frase. A seguir, na segunda coluna, temos a forma negativa desses mesmos verbos. Em outras palavras, quando estamos negando a ação. Vamos vê-los. Nemasen, nemasen. Não trabalho ou não trabalharei. Yasumimasen, yasumimasen. Não descanso ou não descansarei. Ou então, não folgo ou não folgarei. E hatarakimasen, hatarakimasen. Não trabalho ou não trabalharei. Neste grupo, percebemos que o que mudou foi apenas o final da palavra, de mas para masen. E por esse motivo, o chamamos forma masen ou forma negativa do verbo. E ressalto também, tanto a forma mas quanto masen, apesar de serem opostas uma à outra, expressam o mesmo tempo verbal, presente e futuro. Já a partir das duas colunas seguintes, nos é apresentado os mesmos verbos na forma afirmativa e negativa. Mas dessa vez, o que é alterado é o tempo verbal, para o passado. Vamos acompanhar a partir da terceira coluna. Nemashita, nemashita. Dormi. Yasumimashita, yasumimashita. Descansei ou folguei. E hatarakimashita, hatarakimashita. Trabalhei. Logo, já conseguimos deduzir que a parte mashita, ou forma mashita, é a forma passada afirmativa do verbo. Em outras palavras, o verbo está indicando uma afirmação, porém no passado, algo que aconteceu anteriormente. Enquanto que na última coluna temos o oposto. Vamos ver. Nemasen deshita, nemasen deshita. Não dormi. Yasumimasen deshita, yasumimasen deshita. Não descansei ou não folguei. E hatarakimasen deshita, hatarakimasen deshita. Não trabalhei. Então, o verbo com o final masen deshita, ou como dizemos, forma masen deshita, indica que o verbo está no passado negativo. Isto é, o verbo indica uma negação do passado, algo que não aconteceu em algum momento anterior. Portanto, podemos concluir que os verbos em japonês podem ser conjugados para caracterizarem afirmação ou negação, e essas duas formas podem ainda serem conjugadas no passado ou no presente e futuro, sendo esses dois últimos numa única conjugação. Isso significa que, quando o verbo termina com masu, se trata de uma forma presente ou futuro afirmativo. Quando termina com masen, também é no presente ou futuro, porém negativo, ou seja, para negar a ação atual ou futura. Quando o final do verbo é mashita, ele está no passado afirmativo. Estou afirmando uma ação realizada anteriormente. E quando termina com masen deshita, trata-se da forma negativa masen mais o passado deshita, ou seja, o verbo está no passado negativo, indicando que a ação não ocorreu. E um segundo ponto. Todas essas formas, mas, masen, mashita e masen deshita, são todas polidas padrão, isto é, usado em frases um pouco mais formais, e são normalmente usadas com pessoas desconhecidas ou sem intimidade.
ou ainda com pessoas de nível hierárquico superior, como chefes, por exemplo. A forma coloquial, isto é, do dia a dia, tem sua conjugação própria, mas a veremos mais adiante. Tendo por base esses quadros, vamos rever algumas frases deste capítulo. Inclusive, você pode acompanhá-las no material de apoio na página indicada pelo tempo referente a este ponto. E a primeira é: Mayasa rokuji ni okimasu. Mayasa rokuji ni okimasu. Todas as manhãs acordo às 6 horas. Nesta frase, já identificamos que o verbo está no tempo presente. O primeiro motivo por ele estar terminando com masu, podendo representar tanto presente quanto futuro. E o segundo, devido à palavra mayasa contida na frase, que exclui a possibilidade do tempo futuro do verbo, uma vez que esta palavra remete a uma frequência atual. Mas quando substituímos mayasa por ashita, por exemplo, ficando ashita rokuji ni okimasu, ashita rokuji ni okimasu, apesar de não ter havido mudança na conjugação do verbo, a palavra ashita, que significa amanhã, nos indica, obviamente, que o verbo deverá estar no futuro. Logo, amanhã eu acordarei às 6 horas. Contudo, se dessa vez nós quisermos negar essas duas afirmações, mantendo-as no presente e futuro, deveremos alterar o verbo, ficando Mayasa rokuji ni okimasen. Mayasa rokuji ni okimasen. Eu não acordo às 6 horas todas as manhãs. Reafirmando que okimasen é a forma negativa do verbo okimasu, mantendo-se o tempo verbal presente e futuro. No entanto, nós excluímos a possibilidade do tempo futuro devido à influência da palavra mayasa, que pede a conjugação do verbo no presente. E do mesmo modo que a segunda frase anterior, quando trocamos apenas o mayasa por ashita, vemos ashita rokuji ni okimasen. Ashita rokuji ni okimasen. Amanhã eu não acordarei às 6 horas. O verbo não tem nenhuma alteração na conjugação, apenas a sua tradução, devido ao contexto indicar o futuro por influência da palavra ashita. Agora, dizendo do passado, temos como exemplo Kessa rokuji ni okimashita. Kessa rokuji ni okimashita. Esta manhã acordei às 6 horas. Apesar de darmos ênfase com a palavra kessa para indicar em qual momento do passado a ação ocorreu, o que determina que a frase está falando de algo no passado é a própria conjugação do verbo acordar, uma vez que okimashita está na forma do passado. De modo que, se dissermos apenas rokuji ni okimashita, já é o suficiente para entendermos e traduzirmos para acordei às 6 horas, ficando a cargo do contexto explicar em qual momento foi essas 6 horas. E por fim, temos a frase para dizer o passado negativo, que é Kessa rokuji ni okimasen deshita. Kessa rokuji ni okimasen deshita. Esta manhã eu não acordei às 6 horas. Neste, mantemos o período kessa rokuji ni, 6 horas nesta manhã, sendo alterado apenas a conjugação do verbo de okimashita, acordei, para okimasen deshita, não acordei. E com essas definições, você pode criar as frases com esse e os outros verbos, conjugando-os nas 4 formas. O que recomendo fazê-lo, inclusive antes de seguirmos com o último tópico. Para finalizarmos as gramáticas desse capítulo, vamos voltar ao item 6 que acabamos de pular. Nele, veremos os exemplos de frases que seguirão as mesmas características de conjugação que acabamos de falar, sendo a primeira sentença: Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Eu, todos os dias, estudo. Ou,
eu estudo todos os dias. Aqui temos, como eu disse, basicamente a mesma estrutura que vimos. O tópico watashi sendo indicado pela partícula wa, em seguida mainichi sinalizando a frequência, todos os dias, e por último benkyou shimasu, o verbo estudar e que está na forma presente futuro, pois termina com shimasu, mas o traduzimos para o presente devido à palavra mainichi apontar uma frequência de modo geral, algo que acontece todos os dias. Em comparação, vemos a segunda frase. Watashi wa ashita benkyou shimasu. Watashi wa ashita benkyou shimasu. Eu amanhã estudarei. Ou eu estudarei amanhã. A única mudança foi de mainichi, todos os dias, para ashita, amanhã. E isso é suficiente para entendermos que, apesar do verbo estar na mesma conjugação, a forma mas, sabemos que ele está significando o futuro, uma vez que a palavra ashita nos remete a algo que irá acontecer, logo, o futuro. Ou seja, sempre que o verbo está neste tempo verbal, é necessário ver o contexto ou outras palavras que estejam contidas na frase. Em seguida, temos a terceira sentença. Watashi wa kino benkyou shimashita. Watashi wa kino benkyou shimashita. Eu ontem estudei. Ou eu estudei ontem. Aqui já vimos duas alterações. A palavra kino com o significado ontem e a conjugação do verbo para o passado, benkyou shimashita. Obviamente, porque não seria possível dizer watashi wa kino benkyou shimasu, que ficaria eu estudo ontem, o que torna a frase incoerente, tanto em japonês quanto em português, uma vez da necessidade da concordância verbal. E por último temos watashi wa ototoi benkyou shimashita. Watashi wa ototoi benkyou shimashita. Eu anteontem estudei. Ou eu estudei anteontem. Com a mudança para a palavra ototoi, anteontem, e remete também ao passado, e por isso mantém-se o verbo na forma mashita. É importante observar que essas 4 frases podem ser colocadas na forma negativa, mantendo-se, claro, a conjugação dos verbos. Consequentemente, benkyou shimasen para as frases com o tempo verbal presente e futuro e benkyou shimasen deshita para as duas últimas frases com tempo verbal no passado. E ainda uma última observação. Independentemente da conjugação verbal, podemos transformar a frase em uma pergunta, inserindo a partícula K no final, do mesmo modo que já vínhamos fazendo. Logo, usando o verbo estudar como exemplo, benkyou shimasu ka, traduzindo para estuda ou estudará, obviamente dependendo do contexto da frase conforme vimos. Benkyou shimasen ka, ficando não estuda ou não estudará. Depois, benkyou shimashita ka, estudou. E por último, benkyou shimasen deshita ka, não estudou. Portanto, nada muda na tradução, apenas alteração para um questionamento. E quanto à resposta para perguntas em que há verbos, é importante termos uma pequena atenção. Recordando um pouco, em um dos primeiros episódios do podcast, eu tinha falado sobre as expressões sou des, com significado é isso mesmo, confirmando o que foi perguntado, e o oposto, chigaimasu, que significa não é isso, discordando sobre o que foi perguntado. E quando falamos dessas expressões, eu disse que as mesmas só servem para responder perguntas nominativas, ou seja, aquelas frases com a estrutura tópico a, informação des, as quais não se utilizam verbos. Em outras palavras, se houver a pergunta Anata wa kino benkyou shimashita ka? Você estudou ontem? É errado responder sou des para dizer que estudou, ou chigaimasu para dizer que não estudou. Isso porque ambas as palavras sou des e chigaimasu confirmam ou discordam de uma pergunta afirmativa quando esta tem a característica de dar uma definição, isto é, dizer que algo é ou não é alguma coisa ou alguém. Por exemplo, você é estudante, você é professor, aquilo é uma caixa, a parede é azul, entre outras.
pois sou des para responder à pergunta aquilo é uma caixa indica sim, é isso mesmo, aquilo é uma caixa. Ou chigaimasu, significando não é isso, é outra coisa. Então, como responder a perguntas que tenham verbos? De duas formas, usando o próprio verbo ou usando apenas sim ou não. Apesar que dizer apenas sim ou não, dependendo do contexto, pode parecer um pouco rude. Por exemplo, para a pergunta Anata wa benkyou shimashita ka? Você estudou? A resposta poderá ser Hai, benkyou shimashita. Sim, eu estudei. E para negar, Iie, benkyou shimasen deshita. Não, não estudei. Tomando sempre o cuidado para seguir a concordância do verbo da pergunta, pois nesse caso falamos de uma ação do passado. Como outro exemplo, Anata wa ashita rokuji ni okimasu ka? Anata wa ashita rokuji ni okimasu ka? Você acordará amanhã às 6 horas? Tendo como resposta, Hai, rokuji ni okimasu. Hai, rokuji ni okimasu. Sim, acordarei às 6 horas. Ou então, Iie, rokuji ni okimasen. Iie, rokuji ni okimasen. Não, não acordarei às 6 horas. Então, preste atenção nesses pontos. Não se responde frases interrogativas que contenham verbos com a expressão sou des nem chigaimasu. E na frase de resposta, o verbo deve seguir a conjugação verbal da pergunta. Agora sim, vamos treinar um pouco. Ufa! Finalmente! Olá, povo lindo, estudioso, com sede de conhecimento. Fica aí a dúvida se esses elogios são realmente sinceros. Mas enfim, vim neste momento de pausa para fazer uma reflexão muito importante. Por que o porco-espinho não faz propaganda de acupuntura? Mentira! Quero saber mesmo, por que raios você ainda não nos segue no nosso perfil do Instagram, hein? Se você não sabe, lá há sempre algumas atividades através de flashcards relacionados aos episódios do podcast para você continuar treinando. É um perfil super útil e que você pode também usar para nos enviar suas reflexões como esta que fiz há pouco. O link está na descrição. Agora, vamos continuar. Para treinarmos o conteúdo de hoje, vamos à página 36 do livro Minna no Nihongo. Nesta página, comecemos pelo exercício 6, no topo dela. Trata-se de uma atividade na qual construiremos uma pergunta usando as duas palavras dadas. A primeira, um período ou data, e a segunda, um verbo. Em seguida, construiremos uma resposta para essa pergunta usando o intervalo de horas apresentado entre parênteses, conforme veremos no re, o exemplo. Temos as duas palavras, o período maiban e o verbo benkyou shimasu, e entre parênteses das 7h30 às 9h30. Então, maiban nanji kara nanji made benkyou shimasu ka? Maiban nanji kara nanji made benkyou shimasu ka? Todas as noites, de que horas até que horas você estuda? E para a resposta, 7時半 kara 9時半 made benkyou shimasu. 7時半 kara 9時半 made benkyou shimasu. Estudo das 7h30 às 9h30. Deixa eu interromper um pouco. O que foi? Dessa vez não fui eu quem pensei isso. Eu juro. Lá vem ela. Foi um seguidor que nos enviou em nosso perfil do Instagram. Ah, é? O que ele escreveu? Ele perguntou:
Por que usamos tanto esse horário de exemplo? Qual horário? 9:30. Mas qual o problema com esse horário? Fala em japonês. 9時半. E aí? E aí o quê? Não tô entendendo. Fala de novo. 9時半. Não percebeu nada? Não. Fala 3 vezes. 9時半. 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 2 horas e alguns sapos depois. Não acredito que você parou pra comentar isso. Dessa vez não foi eu, foi um comentário legítimo. E a quinta série que há dentro de você não poderia deixar isso passar, não é mesmo? Mas vamos combinar que a piada já veio pronta do livro. Nisso eu tenho que concordar, não temos qualquer culpa nisso. Mas enfim, voltando à resposta do exemplo. Shichi de kara, 9時半 made benkyou shimasu. Ai meu Deus, agora eu vou ficar pensando no bendito sapo. Dahan. Tá bom, Dahan. Vamos parar com isso? Nessa segunda frase, usaremos as partículas kara e made para indicar o intervalo do horário proposto, repetindo o verbo em seguida, mas sem a partícula k. Afinal, é uma afirmação. Pois bem, primeiro dá uma pausa no áudio e constrói as frases. E em seguida, nós leremos juntos. Mas tá uma comediante mesmo, né? Com esse brejo do fundo. Estamos aqui para satisfazer nosso ouvinte. Ah, claro, super válido. Pois bem, vamos ver as frases então, começando pelo ichiban, número 1, o qual indica o período mainichi, o verbo hatarakimasu e o período das 9:30 às 5:30. Você tá vendo? O livro que tá provocando. 9:30 de novo. Posso continuar? Vai, tô torcendo por você. Então ficará mainichi nanji kara nanji made hatarakimasu ka? Mainichi nanji kara nanji made hatarakimasu ka? De que horas até que horas você trabalha todos os dias? E como resposta, 9時半 kara 5時半 made hatarakimasu. Preciso repetir mesmo? Claro. Seu bordão não é, vamos treinar várias vezes? Então repete. E a segunda é devagar pro ouvinte entender bem. É, realmente hoje tá difícil, mas vamos lá. 9時半 kara 5時半 made hatarakimasu. Trabalho das 9:30 às 5:30. Não quer repetir uma terceira vez? Não. Vamos para o Niban, número 2. As palavras são hiru, depois, e asumimasu, e o período das 12 a 1 hora. Logo, hiru nanji kara nanji made yasumimasu ka? Hiru nanji kara nanji made yasumimasu ka? À tarde, de que horas a que horas você descansa? 12 kara 1 made yasumimasu. 12 kara 1 made yasumimasu. Eu descanso das 12 a 1 hora. Agora, sanban, número 3. As palavras agora são doyobi e hatarakimasu, juntamente ao período das 9 às 2 horas. Não é das 9:30? Não, olha o livro, tá marcado às 9. Tudo bem, só pra conferir mesmo. Então as frases são: doyobi nanji kara nanji made hatarakimasu ka? Doyobi nanji kara nanji made hatarakimasu ka? Sábado, de que horas a que horas você trabalha? 9 kara 2 made hatarakimasu. 9 kara 2 made hatarakimasu. Trabalho das 9 às 2 horas. E por último, yonban, número 4. As palavras são maiasa e benkyou shimasu, e o período das 7 às 8 horas. Então, maiasa nanji kara nanji made benkyou shimasu ka? Maiasa nanji kara nanji made benkyou shimasu ka? Todas as manhãs, de que horas a que horas você estuda? 7時から8時まで勉強します。7時から
8時まで勉強します. Estudo das 7 às 8 horas. E vamos para a próxima atividade. Na atividade de número 7, haverá alguns quadros com um personagem executando ações, trabalhar ou estudar. E para cada quadro, há também uma palavra indicando quando foi ou será executada essa ação. Para entender, vamos ver o re. No quadro de exemplo, o personagem está trabalhando, e a palavra indicada é ashita, amanhã. Então a frase ficará: ashita hatarakimasu. Ashita hatarakimasu. Amanhã trabalharei. Nessa frase usamos a conjugação hatarakimasu devido ao emprego da palavra ashita, amanhã, indicando que a ação trabalhar deve estar no futuro. Logo, preste atenção, pois a conjugação do verbo dependerá dessa palavra indicada. Então, tenta fazer o exercício sozinho e depois retorna para conferirmos juntos. Então vamos lá. Ichiban. A palavra é mainichi. E no quadro, o personagem está estudando. Logo, mainichi benkyou shimasu. Mainichi benkyou shimasu. Estudo todos os dias. A conjugação do verbo é na forma mas, pois todos os dias indica a frequência, e como tal mantém-se no presente. Niban. A palavra agora é kinou no ban, e o quadro indica que o personagem está trabalhando. Então, kinou no ban hatarakimashita. Kinou no ban hatarakimashita. Trabalhei ontem à noite. Neste, o verbo deve estar na forma mashita, pois kinou no ban indica a noite de ontem, remetendo ao passado. Sanban. Nesta, a palavra é asate. E no quadro, novamente, o personagem está estudando. Logo, asate benkyou shimasu. Asate benkyou shimasu. Estudarei depois de amanhã. Usamos novamente a forma mas, pois asate indica o futuro. E por último, yonban. Com a palavra ototoi. E no quadro, o personagem está trabalhando novamente. Logo, ototoi hatarakimashita. Ototoi hatarakimashita. Trabalhei anteontem. Novamente temos a forma mashita devido à palavra ototoi indicar o tempo passado. E vamos seguindo com o próximo exercício. Na atividade 8, teremos algumas perguntas já prontas, e logo em seguida a indicação de sim ou não entre parênteses. Então, deveremos construir uma resposta, confirmando ou negando o assunto questionado, de acordo com o que está entre parênteses. Vamos para o re para entender. No primeiro exemplo, temos a pergunta: Kyou benkyou shimasu ka? Kyou benkyou shimasu ka? Você estudará hoje? E entre parênteses, hai, sim. Logo, a resposta deve ser afirmativa, conforme segue. Hai, benkyou shimasu. Hai, benkyou shimasu. Sim, eu estudarei. E no segundo exemplo, temos a pergunta: Kinou benkyou shimashita ka? Kinou benkyou shimashita ka? Você estudou ontem? E entre parênteses, iie, não. Então agora a resposta deve ser negativa, além de ser no passado, pois estamos falando da ação estudar no dia de ontem. Logo, a frase será: Iie, benkyou shimasen deshita. Iie, benkyou shimasen deshita. Não, não estudarei. Assim sendo, tenta fazer as frases sozinho novamente e depois retorna para conferirmos. Vamos conferir? Ichiban. A frase é:
Asate hatarakimasu ka? Asate hatarakimasu ka? Você trabalhar depois de amanhã? E entre parênteses temos ie, logo, ie hatarakimasen. Ie hatarakimasen. Não, não trabalharei. 2番. A pergunta agora é: Maiban benkyou shimasu ka? Maiban benkyou shimasu ka? Você estuda todas as noites? E entre parênteses está indicando hai. Então, hai benkyou shimasu. Hai benkyou shimasu. Sim, estudo. 3番. Nesta, a frase é Kino no ban benkyou shimashita ka? Kino no ban benkyou shimashita ka? Você estudou ontem à noite? E entre parênteses está indicando hai. Logo a resposta será hai benkyou shimashita. Hai benkyou shimashita. Sim, estudei. 4番. A pergunta desta vez é Kino hatarakimashita ka? Kino hatarakimashita ka? Você trabalhou ontem? E entre parênteses temos ie. Então, ie hatarakimasen deshita. Ie hatarakimasen deshita. Não, não trabalhei. E por fim, vamos para a última atividade. No exercício de número 9, é semelhante à primeira atividade que fizemos hoje, na qual pede para fazermos uma pergunta usando as duas palavras dadas e uma resposta usando o horário que está entre parênteses, sendo inserido junto à partícula ni, conforme aprendemos no episódio anterior. Neste, não tem 9:30, correto? Para o seu azar, sim. Mas vamos ver o exemplo. As palavras dadas foram Maiasa, todas as manhãs, e o verbo okimasu, acordar. E entre parênteses, 6 horas. Logo, a pergunta. Maiasa, nanji ni okimasu ka? Maiasa, nanji ni okimasu ka? Que horas você acorda todas as manhãs? Ou seja, a primeira palavra dada, neste caso, maiasa, é inserida antes de nanji ni, e logo depois vem um verbo. Valendo frisar que nanji vem junto à partícula ni, pois essa partícula indica em qual momento o verbo acordar é executado. E como nessa frase se trata de uma pergunta, o qual queremos saber exatamente esta informação, nanji, que significa que horas, é colocado junto a esta partícula ni. Outro ponto é, o tópico está oculto, pois seria anata wa ou o nome da pessoa a quem a pergunta seria dirigida. Por exemplo, Suzuki-san wa, Tanaka-san wa e etc. Pois como sempre digo aqui, não há necessidade da repetição do assunto em todas as sentenças em um mesmo diálogo, exatamente para ter uma naturalidade maior na conversação. Mas voltando ao exemplo, a resposta a esta pergunta ficará Rokuji ni okimasu. Rokuji ni okimasu. Acordo às 6 horas. Nessa sentença, vemos ainda mais um item sendo oculto, que é maiasa, pois na pergunta ela já foi introduzida e já é de conhecimento de ambos os interlocutores, e consequentemente na resposta ficarão apenas as informações essenciais, a hora, a informação que estava sendo perguntada e o verbo. Mas espera um pouco que ainda tem mais um exemplo. Pois, diferentemente do primeiro, em que foi usada a partícula ni para marcar o exato momento da execução do verbo, neste segundo vemos a utilização das partículas kara e made para indicar um intervalo de tempo em que o verbo se executará. Então observe no enunciado as duas palavras apresentadas, kino, ontem, e hatarakimasu, o verbo trabalhar. E entre parênteses, um intervalo de tempo, 9 às 5 horas. Logo, Kino nanji kara nanji made hatarakimashita ka? Kino nanji kara nanji made hatarakimashita ka? De que horas até que horas você trabalhou ontem? Obviamente a partícula ni não é utilizada, visto agora se tratar de um intervalo.
como também conjugamos o verbo no passado, pois é um fato que aconteceu ontem, conforme enfatizado por essa própria palavra, kino. Por isso, preste atenção na conjugação também. E na resposta temos 9時から5時まで働きました。9時から5時まで働きました。Trabalhei das 9 até as 5 horas. Do mesmo modo, as informações mais importantes são o intervalo de tempo e o verbo com a mesma conjugação da pergunta, mesmo sendo ocultada a palavra que indica o tempo no passado, kino. Afinal, a resposta está falando sobre o evento contido na pergunta. Agora sim, com base nisso, constrói as frases das 4 atividades primeiro e depois retorna para conferirmos novamente. E aí, deu certo? Vamos lá então. Ichiban. As palavras são maiban e nemasu, e entre parênteses, 11 horas. Logo, maiban nanji ni nemasu ka? 11時に寝ます。毎晩何時に寝ますか? 11時に寝ます。Que horas você dorme todas as noites? Durmo às 11 horas. O verbo aqui foi deixado no presente, pois estamos falando da frequência todas as noites. Niban. As palavras agora são kessa e okimasu, e entre parênteses, 7:30. Logo, kessa nanji ni okimashita ka? 7時半に起きました。kessa nanji ni okimashita ka? 7時半に起きました。Que horas você acordou esta manhã? Acordei às 7:30. O verbo foi conjugado na forma mashita, no passado, pois kessa nos remete ao período da manhã, ou seja, que já ocorreu. Sanban. Dessa vez as palavras são mainichi e hatarakimasu, e entre parênteses temos o período das 10 às 6 horas. Então, mainichi nanji kara nanji made hatarakimasu ka? 10時から6時まで働きます。毎日何時から何時まで働きますか? 10時から6時まで働きます。De que horas até que horas você trabalha todos os dias? Trabalho das 10 até as 6 horas. Nestas frases, usamos a conjugação do verbo no presente, visto estarmos falando da frequência todos os dias, mainichi. E tanto para perguntar quanto para responder, usamos as partículas kara e made ao invés da partícula ni, pois estamos falando de um intervalo de horas e não de um único horário. E por último, yonban. As palavras dadas são kino no ban e benkyou shimasu, e entre parênteses o período das 7 às 8:30. Logo, kino no ban nanji kara nanji made benkyou shimashita ka? 7時から8時半まで勉強しました。昨日の晩何時から何時まで勉強しましたか? 7時から8時半まで勉強しました。De que horas até que horas você estudou ontem à noite? Estudei das 7 às 8:30. Novamente, trata-se de um evento passado, destacado pela palavra kino no ban, ontem à noite. Então, conjugamos o verbo na forma mashita e também usamos as partículas kara e made para indicar o intervalo de horários. Portanto, percebemos no final das contas que essas são frases bem simples. No entanto, acumulando-as às estruturas que já vimos anteriormente, já nos dá a possibilidade de estabelecer e entender alguns diálogos cotidianos. Ainda assim, há muitas outras estruturas importantes e necessárias para poder se comunicar de forma eficiente. E para continuar evoluindo, é necessário estudar e treinar ainda mais. Por isso, corre! Minasan, do deshita ka?
E aí, pessoas, como foi hoje? Com esses últimos pontos gramaticais, finalizamos o capítulo 4 do livro Minna no Nihongo. Mas espere que não acabamos ele totalmente, pois no próximo episódio iremos fazer aquela revisão do capítulo como de costume. Mas antes mesmo da revisão, caso não tenha compreendido bem algum ponto, ouça novamente este episódio ou apenas a parte que você ficou em dúvida. Para facilitar, os tempos dos temas estão apresentados na descrição do episódio. Lembrando que a revisão e principalmente a prática são muito importantes para a retenção de todo o conhecimento. E para ajudar também neste aspecto, como sempre, no final do material de apoio estão mais alguns exercícios para você treinar e revisar. Por isso, Nankai mo Renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. Não posso finalizar o episódio sem antes falar das nossas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Facebook, sempre postamos algumas atividades através de flashcards relacionados aos episódios do podcast, para você continuar praticando. Só procurar por @tanoshii_pod com 2 i's. E ainda, caso você tenha algum amigo ou familiar que esteja estudando ou deseja aprender o idioma japonês, compartilhe esse podcast com eles. Assim, podemos multiplicar esse conhecimento com mais pessoas. Tô contando com você, porque editar tudo isso dá um trabalho do cacete. Olha lá, hein? É que me empolgo às vezes. Sim, sei bem como é. De qualquer modo, ouvinte, te agradeço por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. Agora sim, Edi, aproveite a sua empolgação e nos dá a última dica. Quem sabe um creme anti-envelhecimento? Quem usa creme anti-envelhecimento é a senhora sua avó. Agressiva? Mas fala aí. A minha dica de hoje é para a sua saúde. Quando comprar pizza congelada, compra logo umas 3, empilhe elas e asse. Fica maravilhosa. E vai melhorar em que isso? Sua satisfação. Porque satisfação também é saúde. Qualquer hora algum setor da saúde interdita a gente. Ficarei aguardando. Beijos.